Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler dos versos 29 ao 35. É um texto já, de certa forma, bastante conhecido. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 35. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 24, versículo 29. Diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, volte agora a tua atenção aqui para o altar. Esse texto, irmãos, para você que conhece, que tem alguma familiaridade com a palavra do Senhor, sabe que ele está dentro do contexto daquilo que nós conhecemos como o sermão profético, o sermão de Jesus a respeito do fim dos tempos. Este sermão profético, que inicia no capítulo 24, primeiro versículo do capítulo 24, segue pelo capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Outros evangelistas também registraram este fato. Ele aconteceu por conta de um momento, eu já preguei isso não faz tanto tempo aqui, em que os discípulos saíam do templo e mostravam ao Senhor Jesus a estrutura daquele templo. Aí o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí então Jesus sai e segue em direção ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos com ele. E chegando ali, eles perguntam: Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus começa então, aquilo que nós chamamos, que a palavra de Deus chama de sermão profético. Irmãos, se você conhece, eu gostaria que lá em cima no som, desse uma diminuidinha, está com um pouquinho aqui de, um excesso de volume para mim. Falam de coisas difíceis, de coisas terríveis. A palavra do Senhor diz: haverá guerras, haverá fomes, terremotos, pestes, nação contra nação, e assim por diante. E eu confesso, irmãos, que hoje pela manhã, quando eu me levantei e fui pedir a Deus uma palavra para compartilhar com a igreja, eu tinha no meu coração, Senhor, hoje é domingo, uma noite de ceia, um dia de ceia, amanhã, um dia de trabalho, que o Senhor nos dê uma palavra de encorajamento, de fé, de motivação, para que a gente possa terminar o culto, ir embora para casa feliz, abençoado, com uma palavra que nos leva para cima. Mas me veio ao coração este texto, e eu relutei, falei: Senhor, mas... E aí então, queridos irmãos, quando eu pensava a respeito disso, o Espírito trouxe à minha lembrança um versículo que eu quero compartilhar com você,
antes de entrar no texto propriamente, que está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. Gostaria que colocasse para nós este versículo. O Senhor me fez lembrar deste versículo onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Segura esse verso aí. O Senhor trouxe isso ao meu coração, e então me fez enxergar tudo aquilo, irmãos, que nós temos visto nesses últimos tempos, nesses últimos dias, não só aqui na nossa nação, mas no mundo todo. No mundo todo. Os acontecimentos que estão todos os dias diante de nós, através das várias mídias que temos. Televisão, internet, tudo aí, mostrando aquilo que está acontecendo diante de nós. E eu estava desejoso de uma palavra que nos colocasse para cima. E o Espírito Santo disse para mim o seguinte: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E aí também o Senhor me fez lembrar, no primeiro livro das Crônicas, vai falar ali a respeito de uma tribo, a tribo de Issacar, e fala dos filhos de Issacar, que eram homens peritos para discernir os tempos e as estações, sabendo o que Israel deveria fazer naquele tempo, naquele momento. O que isso significa dizer, irmãos? Significa dizer que os homens desta tribo, da tribo de Issacar, uma das 12 tribos de Israel, eles eram peritos pela graça de Deus, para olharem para as circunstâncias, e para saberem exatamente aquilo que se deveria fazer. E por conta disso, o texto sagrado lá em Crônicas vai dizer que os demais filhos de Israel procuravam estes homens para receberem orientação. O Senhor também me fez lembrar, queridos irmãos, de uma passagem do próprio ministério do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus falava com os fariseus, um grupo de pessoas, e dizia para eles o seguinte: olha, vocês são semelhantes aos meninos que estão na praça, e dizem o seguinte: nós tocamos flauta, nós cantamos uma música alegre e vocês não dançaram. Depois nós tocamos lamentações, cantamos lamentações e vocês não choraram. E Jesus está falando com ele, chamando a atenção dos fariseus, dizendo o seguinte: João Batista veio e se isolou de todo mundo, foi para o deserto. A palavra de Deus falando a respeito de João Batista, isso aqui é uma introdução, irmãos, para entrarmos aqui no texto sagrado. A palavra do Senhor fala a respeito de João Batista, que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E as pessoas olhavam para aquele profeta estranho, esquisito, e diziam: esse homem tem demônio. Jesus falando aqui com os fariseus. E Jesus diz: vem o Filho do Homem, se reúne com as pessoas, está no meio de todo mundo, come e bebe com todos, e vocês também dizem que ele tem demônio, que ele é um beberrão, que ele é um glutão. Ou seja, vocês não conseguem em momento algum estarem realmente conectados, não conseguem enxergar o tempo. O Senhor Jesus estava passando isso para os fariseus. E eu fico pensando, queridos irmãos, que a coisa mais triste para qualquer um de nós é não estarmos realmente alinhados, conectados, sincronizados, sobretudo, com aquilo que está acontecendo. Estar alheio dos fatos, alheio dos acontecimentos. E é por isso, irmãos, embora será uma palavra abençoadora para a minha vida e para a tua vida, mas não era exatamente aquilo que eu estava pensando. É uma palavra de alerta para nós nesta noite. Amém, igreja? É uma palavra de fé? É uma palavra de fé, porque é a palavra de Deus. Mas é uma palavra de alerta para mim e para você, meu querido irmão e irmã, que está aqui nesta noite. E eu tenho certeza no meu coração, que o Senhor vai trazer aqui
códigos, revelações, que alguns irmãos, pelo menos alguns eu imagino, ainda não conhecem, ainda não ouviram, e se surpreenderão com aquilo que o Espírito Santo vai falar ao teu coração nesta noite. Você pode ter certeza disso. Irmãos, antes de chegar neste momento do versículo 29 do capítulo 24, eu já disse isso antes, o Senhor Jesus falou que aquele templo de Jerusalém que os discípulos tanto admiravam e era um orgulho para toda a cidade, para todo judeu, chegaria o tempo em que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. E isto de fato aconteceu, e nós conhecemos a história. No ano 70 da nossa era, sob o comando do general romano Tito, Jerusalém foi invadida, foi destruída, o seu templo foi destruído, foi saqueado. Milhares de pessoas foram mortas naquela invasão romana à cidade de Jerusalém. Milhares de pessoas foram deportadas para outros lugares, para outras cidades. Ainda outras milhares de pessoas fugiram e se espalharam sobre a face da terra. E a partir do ano 70 da nossa era, por quase 1900 anos, Israel ficou disperso. Israel já não era mais uma nação que tinha um território, uma pátria, uma organização. Embora eles não perderam o temor a Deus, embora eles não perderam a sua língua, não perderam a sua cultura. Isso que Jesus falou, da destruição, de que não ficaria pedra sobre pedra, aconteceu neste ano 70 da nossa era. Mas eu quero aqui chamar a tua atenção para o que está escrito no versículo de número 32. Coloca para nós, Mateus 24, verso 32. Jesus diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Segura aí por enquanto. Olhai, aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira, queridos irmãos e irmãs, é uma das 3 árvores símbolos de Israel. São 3 árvores que a Bíblia menciona como símbolo, simbolizando a nação de Israel. Uma dessas árvores é a videira, que é uma espécie de trepadeira, todos nós conhecemos, que produz uvas, do qual se faz o vinho, muito consumido, muito apreciado em Israel. Em muitos textos da palavra de Deus, Israel é comparado à videira. Em outros momentos, a palavra de Deus compara Israel com a oliveira, de onde se extrai o azeite produzido pelas azeitonas. A oliveira é um dos símbolos da nação de Israel. E uma terceira árvore símbolo da nação de Israel é essa que nós estamos vendo aqui nesse texto, a figueira, que dá os seus frutos, seus figos, que podem ser consumidos frescos ou em passas, também muito apreciado pela nação de Israel. E a palavra de Deus nesse versículo diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Segura para nós aí. Preste atenção, vamos aqui refletir. Jesus estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, ensinando a respeito dos acontecimentos futuros.
Jesus fala de guerra, fome, peste, terremoto, tudo aquilo que aconteceria, né? As potências do céu seriam abaladas, e que viriam vir nas nuvens o Senhor Jesus, o Filho do Homem, com poder e grande glória, com rijo clamor de trombeta, daria ordem aos teus anjos, para recolher os seus escolhidos desde uma até outra extremidade da terra. E aí Jesus diz, olhe para a parábola da figueira. Quando a figueira começa a trazer os seus brotos, né? Todos vocês já sabem que o verão está próximo. Também quando estas coisas que eu disse estiverem acontecendo, sabei que Ele está às portas, que Ele está bem perto. E em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Irmãos, o que Jesus estava falando aqui? O que era a figueira brotar novamente? Qual era esta geração que Jesus estava se referindo, que não passaria até que estas coisas acontecessem? Em primeiro lugar, lembrando mais uma vez, que a figueira é um dos símbolos de Israel, que Israel foi destruído e disperso, né, por toda a face da terra. Houve um dia em que a figueira voltou a brotar. 14 de maio de 1948, através de uma resolução da ONU, decidiu-se, após a Segunda Guerra Mundial, onde estima-se que 6 milhões de judeus foram exterminados, foram mortos, nas câmaras de gás, né, nos trabalhos forçados, nas prisões nazistas. Terminada a guerra, terminada a Segunda Guerra, a ONU então se reúne, e faz uma resolução, dividindo o território da Palestina e criando o Estado de Israel. E é neste tempo em que os judeus dispersos nos 4 cantos da terra, eles começam a voltar para a terra que o Senhor lhes havia prometido, e a figueira volta a brotar. Amém, igreja? Aquilo que parecia aos olhos dos homens estar consumido, acabado, morto, aniquilado, pelo poder de Deus é guardado, é preservado, e cumprindo as promessas do Eterno, reúnem-se outra vez na terra que jurou o Senhor a Abraão, a Isaque e Jacó. A figueira brotou outra vez. Aquilo que parecia estar morto voltou à vida novamente. 14 de maio de 1948. Mas existe algo intrigante neste texto, que se nós não tivermos o discernimento do Senhor, nós não conseguimos compreender. Por isso eu disse há pouco, irmãos, que o Senhor trouxe ao nosso coração algo para compartilhar com você nesta noite, que muitos, ou alguns pelo menos, certamente irão ficar muito atentos, porque nunca ouviram o que eu vou dizer aqui. Esta geração de que falou o Senhor Jesus, fica claro que não foi a geração dos discípulos, que não foi a geração dos apóstolos. Quando Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos reunidos com ele ali no Monte das Oliveiras, não passará esta geração, certamente Jesus não estava falando daquela geração, porque aquela geração já passou, amém? E depois dela, tantas outras gerações também já passaram. Mas então, de que geração o Senhor Jesus estava falando? O Senhor Jesus estava falando da geração que iria ver a figueira brotar. O Senhor Jesus estava falando, não passará esta geração. A geração que tiver o privilégio de ver a figueira brotar,
não vai passar esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, ou seja, sem que o Filho do Homem venha sobre as nuvens com poder e grande glória. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, que geração é esta que viu a figueira brotar? Que geração é esta? Para nós fazermos uma reflexão e termos um raciocínio lógico a respeito daquilo que o Senhor está falando conosco, nós temos que lembrar que agora no dia 14 de maio do ano de 2025, 14 de maio de 2025, completou-se 77 anos da fundação do novo Estado de Israel. Amém? 77 anos. Só para você ter isso em mente. O Senhor está falando, não vai passar esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quanto tempo dura uma geração? Qual é o tempo de uma geração? A palavra de Deus nos diz, e eu gostaria que colocasse para nós, Salmo de número 90, versículo de número 10. Aqui nós temos uma noção, pela palavra de Deus, do que é uma geração. O que diz o texto sagrado, irmãos? A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O final do versículo não interessa para nós aqui no contexto da mensagem. Segura aí. Então, de acordo com aquilo que diz a própria Bíblia, uma geração é de 70 ou 80. É claro que nós estamos hoje vendo que pessoas, graças a Deus por isso, graças à evolução da ciência, graças à evolução da medicina, pessoas estão ultrapassando a casa dos 80, 90 e até mais. Mas vamos aqui pensar que de repente uma geração é algo assim em torno de 80 ou 90 anos. E o texto sagrado diz, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O pastor já disse há pouco aqui, quanto tempo faz que foi fundado o Estado de Israel, o novo Estado de Israel? Quanto tempo faz que a figueira voltou a brotar? Nós falamos de 77 anos. Se nós pensarmos numa geração, preste atenção, porque é isso que é importante para você entender. Se nós pensarmos em uma geração, 80 anos, 77 para 80 falta o quê? 3 anos. Amém, irmãos? 3 anos. Se nós pensarmos uma geração, 90 anos, falta quanto? 13 anos. Jesus diz, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não foi a geração dos discípulos, não foi a geração daqueles com quem Jesus falou ali no Monte das Oliveiras, é a geração daqueles que iriam ver a figueira brotar. Quando a figueira brota, vocês sabem que o verão está próximo. Então, portanto, quando estas coisas começarem a acontecer, sabei que Ele está às portas. E não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Por isso, meu querido irmão e irmã, quando eu, pela manhã, voltando ao que eu já disse, buscava do Senhor uma palavra de alegria, de motivação, para que todos nós saíssemos daqui energizados pelo Espírito Santo, para enfrentarmos aí mais uma semana de luta e de trabalho, o Senhor disse, se a trombeta der o sonido incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? É tempo de vigilância, porque nós estamos em guerra, e nós temos que ser como os filhos de Issacar, discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Não podemos ser como os meninos da praça da parábola de Jesus, que cantavam músicas alegres e eles não dançavam,
que depois cantavam lamentação e eles não choravam. Não. Nós temos que estar conectados com o nosso tempo, com aquilo que está acontecendo. Não podemos olhar para os problemas que está sucedendo no Brasil e no mundo, queridos irmãos, e acharmos que isso não fala nada conosco. Acharmos que é apenas uma notícia de televisão, de jornal. Acharmos que apenas é uma questão política e econômica. Mais do que política e econômica, é uma questão espiritual e diz respeito a mim e a você, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? É para isso que eu e você temos que estar atentos. Quero deixar bem claro em nome do Senhor Jesus. Não estou aqui prevendo o dia da volta de Jesus. Não estou dizendo que Jesus vai voltar daqui a 3 anos, ou daqui a 13 anos, ou daqui a 15 anos. Não, de forma alguma, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando a respeito de vigilância, porque não passará esta geração. Segundo o Salmo 90, uma geração pode ser de 70 a 80. Nós imaginamos aqui talvez até 90 ou mais. Quem sabe, isso é com Deus, não é comigo, nem com você, não é? Mas esta geração já passou 77 anos desde que a figueira brotou, e nós não podemos deixar de levar isto em consideração. Amém, igreja? Nós não podemos deixar de levar isto em consideração. Jamais, longe de mim, os irmãos me conhecem, sabem do temor que eu tenho a Deus. Aliás, falamos a respeito disso na abertura do culto. Jamais falaria aqui uma coisa contrária à palavra de Deus. Portanto, não estamos afirmando absolutamente nada em termos de data. O que nós estamos falando é que os sinais nos mostram que Jesus está voltando. E a igreja tem que estar preparada para isso. Nós temos que estar preparados para isso. Amém, irmãos? Isso não deve tirar de mim, nem de você, nem de nenhum de nós, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa motivação para continuar nas nossas lutas. Não é disso que nós estamos tratando. Talvez alguém com uma mentalidade equivocada poderia dizer: mas se é do jeito que o pastor está falando, não é? Se Jesus vai voltar daqui 3 anos, ou quem sabe Jesus vai voltar daqui 13 anos, ou daqui 15 anos, então, o que adianta ficar lutando tudo? Porque, irmãos, veja bem, eu e você, todos nós crentes em Jesus Cristo, sabemos disso. Eu já falei isso por tantas vezes aqui. Os nossos pés têm que estar no chão. Amém, igreja? Eu vou levantar amanhã, se o Senhor me permitir vida, eu vou levantar amanhã com os mesmos planos, com os mesmos projetos, com a mesma motivação, com o mesmo desejo de fazer aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Não vai mudar absolutamente nada. Só que Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Ele voltar, melhor ainda. Amém, igreja? Se Ele voltar, melhor ainda. Poxa, mas eu lutei tanto e não consegui concluir o projeto. Jesus voltou, que maravilha, que Jesus volte agora. Amém, irmãos? Que Jesus volte agora. Nós sabemos, nós falamos isso tantas vezes, que nós devemos viver o dia de hoje como se Jesus fosse voltar, não é daqui 3 anos, ou daqui 13 anos, ou daqui 20 anos. Nós vivemos o dia de hoje como se Jesus voltasse, e Ele pode voltar ainda hoje. Esse culto que nós estamos realizando ao Senhor, ele pode ser interrompido aqui e continuar lá na glória ainda nesta noite, porque Ele é o Senhor. Amém, igreja? Isso é muito importante. Nós vivemos num tempo, e eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, e nenhuma crítica a ninguém, mas apenas observando. As pessoas parecem que estão completamente desalinhadas, desconectadas, pessoas pensando aí num futuro que parece que não vai ter fim nunca. Vamos olhar para as Escrituras, vamos lavar as nossas vestiduras, embranquecer as nossas vestiduras a cada dia. A palavra do Senhor diz que aquele que é limpo, limpe-se cada dia mais, aquele que é santo, santifique-se cada dia mais. Que sejam alvas as vossas vestes, nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Vamos lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus
continuando o seu sermão profético, já no capítulo 25, ele vai falar a respeito das virgens, que sejamos como as 5 virgens prudentes, que as suas lamparinas estavam acesas e que tinham azeite nas suas vasilhas. Amém, igreja? Não adianta, eu sou uma das virgens escolhidas. Eram todas. Todas as 10 foram escolhidas. Todas as 10 foram escolhidas. Mas 5 não se prepararam adequadamente. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, pertenço à igreja tal, essa ou aquela, não importa, não é disso que estamos tratando. Mas e daí? Está preparado? Está vigilante? Está aguardando realmente a volta do Senhor? Amém, irmãos? Sabe, e eu não me refiro a esta igreja, irmãos, e nem a nenhum de vocês, pelo amor de Deus, nem aquele que está conosco através da live, porque eu sei o que Deus tem tratado, o que Deus tem falado conosco, mas é aquilo que eu disse, parece que estão desconectados, estão vivendo num tempo em que, não, Jesus está às portas, vamos entender a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, você tem algumas formas de ler a palavra do Senhor. Uma delas é o sentido literal da palavra. Então você tem que ler a palavra no sentido literal e compreender aquilo que o texto está falando. Mas também existe o sentido espiritual da palavra. Nós não vamos ficar aqui olhando para a figueira. Isso não faz sentido para mim, para uma árvore. Nós não vamos ficar aqui pensando a respeito de... Não, a figueira é um dos símbolos da nação de Israel. Foi praticamente destruído, mas ela voltou a brotar. E o Senhor disse que não passaria essa geração, a geração que viu a figueira brotar, antes que de fato ele voltasse. E isso eu tenho convicção absoluta que faz parte de nós, diz respeito a nós. Eu quero concluir esta mensagem, reafirmando mais uma vez, aquilo que a própria palavra de Deus vai nos dizer agora, em Mateus capítulo 24, verso 33. Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Já falamos sobre isso. Mais um versículo, 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Amém, igreja? Ninguém vai sair daqui nesta noite afirmando... que o pastor João falou que Jesus vai voltar daqui 3 anos, ou daqui 13 anos, ou daqui 23 anos, ou daqui 23 horas. Não é disso que nós estamos falando. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E por último, Mateus 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É disto que trata esta mensagem de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Coloque-se de pé no teu lugar. Louvado seja Deus, os nossos diáconos, os nossos pastores vão estar se preparando para em seguida nós estarmos ministrando a ceia do Senhor. Eu gostaria que depois de ouvir esta palavra, você falasse com Deus, Você fizesse uma breve reflexão, que você possa falar com o Senhor, falar: Senhor, eu quero ser um desses que esteja preparados. Talvez você nunca tinha ouvido antes uma mensagem, nesta direção, com este entendimento, e se isso realmente trouxe luz, trouxe entendimento para você, fale com Deus, fala: Senhor, eu quero estar preparado, eu quero estar pronto, não importa se o Senhor vai voltar daqui 3 anos, daqui 13 anos, daqui 20 anos, daqui 15 minutos, daqui 1 dia, daqui 5 dias, Senhor, eu quero que quando o Senhor voltar, que o Senhor me encontre vigiando. Vamos orar. Querido Deus e Pai,
no santo e glorioso nome de Jesus. Eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Nós somos esta geração, Senhor, que vimos a figueira brotar, e a tua palavra é fiel, e a tua palavra diz que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Dê-nos a graça, Senhor, de estarmos despertos, dê-nos a graça, Senhor, de estarmos acordados, dê-nos a graça, Senhor, de estarmos vigilantes, para que não sejamos surpreendidos na sua volta, como aquelas virgens imprudentes, que não tinham azeite nas suas vasilhas. Ó Senhor, que nós continuemos todos os dias, levantando, Senhor, com a mesma motivação, com a mesma força, ó Deus, com o mesmo poder, com o mesmo espírito, para continuarmos as nossas lutas, as nossas batalhas, Senhor, mas que os nossos pés estejam na terra e os nossos olhos voltados para o céu, em nome de Jesus Cristo.